Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Maurício Bacar aqui, astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Esse vídeo eu vou fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre o tema da evolução, né? De quais são os indícios de que estamos de fato, como seres humanos, evoluindo. Porque se observarmos a natureza, nós temos ali dentro dos próprios minerais uma hierarquia de consciência, né? Certos minerais, entre aspas, mais evoluídos que outros. Dentro do reino vegetal, a mesma coisa, algumas plantas mais evoluídas. Dentro do reino animal também se diz, dentro do ponto de vista do esoterismo, que aqueles animais que já conseguem fazer uma coesão social, como por exemplo formigas, cupins e outras espécies, dentro do reino animal seriam animais aí mais evoluídos. E aí dentro dessa experiência humana, claro, nós temos aí os grandes, né, e as grandes referências dentro da história das religiões, da filosofia, enfim, nós temos grandes homens e mulheres que serviram de referência para vários momentos históricos e que servem também de referência para nós. Então, dentro também da experiência humana, nós temos seres humanos como um Jesus, um Buda, enfim, homens e também mulheres que chegaram a um despertar interno e viveram uma vida externamente de muito exemplo, né, de muita dedicação aos demais. Então, nós temos que fazer uma autoanálise e isso é muito difícil, porque talvez essa seja uma tarefa, uma das principais tarefas que nós temos que fazer e talvez uma das mais complexas, uma das mais difíceis, que é esse exercício constante de autoanálise. É muito fácil nós cairmos num auto-engano, é muito fácil. Então, nós teríamos, digamos assim, três indícios de que nós estamos evoluindo de fato, três indícios, três pistas que nós estaríamos de fato melhorando como seres humanos. E talvez um deles, o primeiro deles, seria esse constante melhoramento dos nossos pontos de vista. Ou seja, é um sinal de que eu estou evoluindo quando eu percebo que eu estou melhorando a minha forma de ver a vida. Quando eu percebo que eu estou melhorando os meus pontos de vista. Frente às mesmas situações, eu já vou tendo reações melhores. Eu já vou agindo de uma maneira mais inteligente. Eu já vou tendo uma ação com um pouco mais de discernimento, um pouco mais de clareza do que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, em que momento eu tenho que atuar, em que momento eu não preciso atuar e não devo atuar. Então isso é um indício, né, esse constante melhoramento dos nossos pontos de vista. Quando em relação a determinados assuntos, em determinadas áreas da vida, nós vamos percebendo que os nossos pontos de vista vão melhorando, esse seria um primeiríssimo indício de que nós estamos evoluindo como seres humanos. E aí, claro, na medida em que a gente vai evoluindo, na medida em que a nossa consciência desperta, como, né, todos os grandes mestres da humanidade, nós vamos ter que nos responsabilizar também por tentar, na nossa humilde medida, tentar despertar também outros seres humanos. Então esse seria um primeiro indício. O segundo indício, que também é um indício muito espiritual, vamos dizer assim, que é a consciência do todo, a consciência de que estamos dentro de uma grande unidade e de que tudo está conectado. Esse é o famoso princípio do amor, que tantos mestres e mestras já nos falaram, já nos ensinaram, já viveram isso de forma na prática, né, e já mostraram para boa parte da humanidade. Mas como tem aquela música, né, do meu xará, o Lulu Santos, que a princípio, até onde eu sei, o nome dele é Maurício também, tem uma famosa frase, né, de uma das músicas dele, que é assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Então é mais ou menos como a nossa experiência humana vai acontecendo, né? E a gente não consegue aplicar de fato esse tal de amor. Então o amor como uma das forças espirituais do ser humano que precisa vir à tona. E essa força, como eu falei, é essa consciência de unidade, de que no momento em que a gente gera um pensamento positivo ou negativo em relação a algo, em relação a alguém, há ali uma conexão direta. Há fios invisíveis que nos ligam. E, claro, os próprios pensamentos que a gente vai alimentando na nossa aura, as emoções, os sentimentos, isso tudo está conectado também com o nosso próprio corpo. Então nada está desconectado. No momento em que a gente olha para uma estrela à noite, naquele momento, por mais que aquela estrela esteja a milhares de anos-luz de distância, naquele momento em que o feixe de luz daquela estrela entrou em contato com o nosso olho, já estabelecemos um contato com aquela estrela. Então já existe ali um contato. É claro que nós não precisamos olhar para a estrela para fazer esse contato. O contato ele existe. Existe essa união,
Existe essa unidade entre tudo e entre todos. É claro que a nossa mente concreta, né, o aspecto superficial da nossa mente, é a que vê as coisas de forma separada. Porém, quanto mais nós agimos com um amor incondicional, quanto mais nós expressamos essa força, também é um fortíssimo indício que nós estamos evoluindo. E o terceiro indício, que já falamos aqui no canal também, sobre a força e o poder da vontade. A vontade, então, talvez como o ápice da experiência humana. Esse terceiro princípio, esse terceiro poder, que é um poder também espiritual, e que corta ou liga todos os seres, né, com um fio invisível, vai ligando as pérolas de um colar. Então, o poder da vontade, que deve atuar sobre a matéria, também é um indício de que nós estamos evoluindo. Quando nós vamos aplicando a vontade sobre os apetites do corpo, as necessidades do corpo, quando nós estabelecemos ali um princípio de vontade e de determinação sobre o corpo, nós vamos exercitando a vontade. Às vezes são pequenas coisas, como por exemplo, é um hábito que nós, por exemplo, comemos 2 pratos de comida no almoço. Vamos começar a comer 1,5 prato. Vamos nos servir somente uma vez. São esses pequenos exercícios que a gente pode fazer em relação à comida, à bebida, ao descanso, enfim. São pequenos exercícios de vontade que nós vamos aplicando ao nosso corpo. Podemos aplicar, obviamente, às nossas emoções. E o mais difícil, que é aplicar essa força da vontade sobre a nossa ferramenta mental. Nós não temos um domínio ainda completo dessa ferramenta, nós estamos muito longe disso. É só a gente fazer um exercício. Tentem fechar os olhos depois desse vídeo, tentem fechar os olhos e imaginar, sei lá, imaginem uma xícara azul durante 1 minuto, sem pensar em mais nada, mais nada. Vocês não podem ficar prestando atenção nos barulhos ao redor, não pode entrar nenhum pensamento que não seja a xícara azul. A gente não consegue, nem 1 minuto, nem 10 segundos talvez, às vezes nem 5 segundos. A gente consegue manter lá durante uns 3 segundos, já vem, a nossa consciência se conecta com um barulho, a consciência já se conecta com uma memória do passado, já se conecta com uma pequena dor e algum sintoma físico, né, no nosso corpo, porque para nós ainda é muito difícil dominar essa ferramenta mental. Então a vontade, como esse terceiro sinal, esse terceiro princípio, que também é um princípio espiritual, que atua sobre a matéria e vai coordenando ela, e vai dominando ela, e vai ordenando ela. Então, portanto, né, os pontos de vista, o discernimento, o amor e a vontade, como esses 3 indícios de que de fato nós estamos evoluindo, que de fato nós estamos galgando aí pequenos degraus dentro da nossa experiência humana, dentro da nossa experiência interna, para chegar talvez um dia a uma outra experiência que é de fato o sentido da vida humana. O sentido da vida humana teria justamente um caminho. E esse caminho, alguns grandes mestres já viveram, já percorreram e já saíram desse caminho, que é justamente conseguir superar a etapa humana. No caso, Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse e muitos outros também já chegaram nesse patamar e, claro, tentaram ensinar para a humanidade. Como a gente sabe, na prática, a humanidade ainda precisa aprender bastante coisa. Todos nós, né, que estamos inseridos nessa família humana, precisamos aprender muita coisa ainda. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu gostei. Isso faz com que aqui dentro da plataforma o vídeo chegue a mais pessoas. Se não é inscrito ou inscrita ainda no canal, por gentileza, se inscreva e ative as notificações aqui, ative o sininho. E é isso. Um fraterno abraço e até o próximo vídeo.